Olá, queridos, eu sei que você já está com saudade do pequeno grupo, de se reunir com seus irmãos. Nós mandamos uma mensagem lá no grupo, você vai assistir esse vídeo agora. Nós vamos falar do terceiro e do quarto atributo comunicável de Deus, vamos falar de 2 hoje, para que a gente possa fazer também uma avaliação se nós estamos crescendo na prática desses 2 atributos e estamos parecendo um pouquinho mais com Jesus acerca daquilo que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vamos falar sobre justiça e bondade. Será que nós estamos sendo justos e bons nos nossos relacionamentos? Será que nós estamos sendo justos e bons uns com os outros? Ou nos nossos relacionamentos familiares também? Ou com as pessoas que nós nos relacionamos que ainda não conhecem Jesus? Será que elas olham para a gente e veem a prática da bondade, a prática da justiça? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, para que a gente possa fazer essa avaliação também desse crescimento nosso, desse amadurecimento nosso, e se nós estamos nos parecendo com Jesus e se esses atributos estão aparecendo, transparecendo nas nossas vidas. É sobre isso. Na cultura judaica, justiça é praticar o bem. Então, por isso que eu juntei esses 2 atributos juntos. São coisas, vamos dizer assim, separadas no nosso entendimento. Eu posso ser bom o tempo todo e não quer dizer simplesmente que eu estou fazendo justiça, mas a ideia de justiça é simplesmente isso, praticar o bem, ser benigno, fazer com os outros o que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Isso seria justiça, agir com equidade, agir com igualdade, não tratar pessoas de maneira diferente, né? Ou ser um pouquinho melhor com uma do que com outra, agir com uma pessoa de uma forma e com a outra pessoa na mesma ocasião de outra forma. Então, justiça é agir com equidade e praticar o bem o tempo todo. Na cabeça do judeu, a palavra justiça tem esse significado de doação, de fazer o bem. É muito parecido com a palavra caridade, né, no português. Se for traduzir melhor para o português, a palavra justiça seria praticar o bem com caridade. Dar aos outros aquilo que elas nem merecem receber, mas dar aos outros porque isso é fazer o bem. Tanto que a prática de dar esmolas faz parte da religiosidade judaica. E o nome que se dá para essa prática de dar esmola é o mesmo nome que se dá para a justiça. O nome é o mesmo. Tem essa ideia de fazer o bem o tempo todo, de ser bondoso com as pessoas. Então eu separei 4 textos aqui para a gente poder refletir sobre esses 4 textos de prática de justiça, de prática de bondade, de fazer o bem para as pessoas, de ser bondoso em todo o tempo, para que a gente possa se avaliar, porque Jesus é assim, Jesus é justo o tempo todo, Jesus foi bondoso o tempo todo, em todas as suas ações ele é justo e bom. E nós devemos também sermos justos e bons, porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. E se existe muita injustiça nos nossos corações, nas nossas práticas de vida, nas nossas atitudes, e se existe muita práticas de maldade com as pessoas, nas nossas reações, na nossa forma de agir com as pessoas, nós devemos nos avaliar, refletir e pedir ao Espírito Santo que transforme o nosso coração e faça a diferença nas nossas vidas. O primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês é em Isaías, capítulo de número 1, verso 17, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Ó, a correlação dos 2 aqui. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito dos órfãos e pleiteiem a causa das viúvas. Então, para Deus, a verdadeira religião está ligada a praticar justiça e a fazer o bem, a ser justo com as pessoas, a entregar para as pessoas aquilo que talvez elas não mereçam, né? Que vai entrar na ideia de graça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, mas dar às pessoas aquilo que Deus gostaria de dar. Dar às pessoas aquilo que você gostaria de receber delas, se você estivesse na situação delas. Olhar para as pessoas com o coração assim: se eu estivesse na situação dela, como gostaria de ser tratado por ela? Então faça o mesmo por ela. Antes que ela faça por você, ou antes que ela peça para você fazer, já pratique o bem, seja justo com as pessoas. Essa é a ideia. Colossenses 4:1 vai dizer assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Está dizendo aqui para aqueles que eram patrões, vamos dizer assim, aqueles que tinham servos, que eles tratem as pessoas com justiça e igualdade, porque assim como eles têm servos, nós somos servos de Deus e Deus nos trata também com justiça e com igualdade e com bondade. Outro versículo que eu gostaria de ler com vocês é Gálatas 6:10. Diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós devemos tratar uns aos outros com bondade, com benignidade, com justiça, o tempo inteiro. Nós sempre percebemos alguém estar precisando de algo e eu tenho condições de abençoar aquela pessoa, né? Eu devo fazer isso porque isso é a justiça de Deus, isso é a prática do bem, é essa a vontade de Deus que nós façamos. Nós somos discípulos de Jesus, porque Jesus nos ensinou isso. Jesus, quando olhava para as pessoas
e viam a necessidade nelas, ele se compadecia delas e ele ajudava dentro daquilo que ele podia fazer. E ele podia fazer tudo, então ele ajudava as pessoas em todas as coisas. Naquilo que nós temos condição de fazer, nós passamos a fazer o bem a todas as pessoas. E o último versículo que eu gostaria de ler é um ensinamento de Jesus, está lá em Lucas capítulo 6, no verso 35, que diz assim: amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Olha que ensinamento de Jesus. Esse é um ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, esse é um ensinamento para a gente. A ideia de bondade e de justiça de Deus não é somente para aqueles que o seguem, mas para todas as pessoas. E nós devemos pensar da mesma forma, mesmo que as pessoas sejam ingratas, mesmo que as pessoas sejam maldosas, mesmo que as pessoas sejam consideradas nossas inimigas, ou elas nos considerem inimigas delas, mesmo assim, se estiver dentro da nossa possibilidade de fazer, nós devemos fazer o bem, nós devemos agir com justiça, nós devemos abençoar ao invés de amaldiçoar, nós devemos ajudar ao invés de negligenciar a ajuda, nós devemos fazer isso porque esta é a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Jesus fazia assim, fez o bem para todos. E nós, discípulos de Jesus, devemos fazer o bem para com todos também. E essa é a avaliação. Será que verdadeiramente nós estamos sendo justos com as pessoas, nos nossos relacionamentos? Será que verdadeiramente nós estamos procurando fazer o bem para todas as pessoas? E quando eu falo de todas as pessoas, eu não falo somente dentro do nosso pequeno grupo. Talvez você já tenha crescido dentro do pequeno grupo, visto necessidade de algumas pessoas e ajudado essas pessoas dentro do pequeno grupo. E isso é legal, isso é bênção de Deus, essa ideia de família. Verdadeiramente vocês estão amando uns aos outros se vocês estão praticando dessa forma. Mas estou falando de nossas famílias, nossos familiares, pessoas que não conhecem Jesus, ou falando de pessoas que muitas vezes não dão bola para você ou consideram você um inimigo. Será que você está sendo como Jesus também nessas ações? Está agindo com bondade por essas pessoas, retribuindo o mal que elas estão dando para a gente com o bem? Essa é a questão que eu deixo para você avaliar a si mesmo. E quem sabe aí no meio das conversas de vocês no WhatsApp, vocês avaliarem uns aos outros aí, para que todos possam crescer juntos nesse relacionamento com Jesus. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e um feliz ano novo, né? Essa semana nós temos aí a virada do ano, que um feliz ano novo para todos vocês e que no ano que vem, né, quando voltar os pequenos grupos presenciais, que nós possamos continuar crescendo juntos em Jesus. Grande abraço a todos.